Ok, estamos de volta para agora trabalhar com as aplicações do movimento retilíneo e uniforme ou retilíneo uniformemente variado. Ok, então esses são tipos de movimento que se aplicam ou são alguns casos que se aplicam nesse tipo de movimento. Então, o primeiro caso é a queda livre, ok? O segundo outro caso é lançamento vertical no vácuo e vamos por aí, vamos indo. Então, geralmente a queda livre ocorre quando o corpo é deixado a partir do repouso ou é lançado, ok? Entretanto, é deixado a partir do repouso e esse corpo cai simplesmente com o efeito da ação da gravidade e a única força que atua neste corpo é o peso. Ok? Geralmente nesse desse caso nós rejeitamos a resistência do ar, porque senão não haveria queda livre, né? Na verdade, queda livre é um experimento que na prática só tem que se fazer no laboratório, porque a presença do ar será sempre uma realidade. Entretanto, se for feito num laboratório, conforme se fez alguns experimentos, é possível nós observar a queda livre, né? Num tubo, fechamos os dois lados, puxamos todo o ar, observa-se então o fenômeno de queda livre. Ok? Então, este caso é o primeiro caso de queda, é um dos casos, né? Temos aí o corpo é abandonado, nesse caso, a partir do repouso e vai descendo. Em medida que ele vai descendo, ele faz um movimento acelerado que nós esquecemos de colocar aqui, o movimento é acelerado. Já definimos o que é movimento acelerado na primeira aula, convém você recuar e ver. Então, a velocidade no decorrer do tempo vai aumentando até chegar aqui com uma velocidade maior que a velocidade com que ele sabe que isto não é velocidade 1, isto é velocidade inicial. Quer dizer que no instante inicial, 0, ele foi abandonado no repouso de uma altura H, ok? Estamos a considerar a nossa origem do sistema de coordenadas aqui, o corpo cai e cai até no solo, ok? Que está distante do ponto onde foi lançado a uma altura H. Vamos nos perguntar por que nós colocamos a orientação do Y para baixo. Olha, este é o meu conselho como professor, sempre que tiver a resolver um exercício de queda livre, coloque sempre a orientação do eixo para baixo, ok? Para obedecer ao sentido da gravidade. Neste caso, estamos a falar que a nossa gravidade será sempre positiva, ok? Então, temos aqui a gravidade sempre positiva, conforme nós vimos nos casos. Alright. Então, temos aqui, em medida que o corpo vai descendo numa velocidade de 1, altura 1, velocidade 2, altura 2, sempre medida em relação à origem, definição de posição que nós já vimos, e em cada instante ele vai se encontrar numa determinada posição até quando ele bater no solo, ok? Então, este aqui basicamente o desenho gráfico para queda. Não precisa decorar, é base, é muito simples, ok? Então, daqui nós conseguimos tirar as nossas equações. Isto aqui é a aplicação do movimento retilíneo uniformemente variado. Depois vamos ver também o movimento retilíneo uniforme no caso aí, mas aqui estamos ainda a aplicar no movimento retilíneo uniformemente variado porque temos a presença de aceleração. Como é que isso se relaciona com aquelas equações que nós vimos? Aqui o movimento decorre em relação ao eixo Y e no caso anteriores o movimento ocorre em relação ao eixo X, ok? Ou X. Então, temos aqui, em vez de nós trabalhar com X para representar a posição, trabalhamos com Y. Muitos costumam cometer erro nesse exercício de lançamento, como colocam assim, em vez de escrever em função da posição, a função horária, eles escrevem em função da altura, erro. Ok? Nunca escreve H é igual a H inicial. Como assim H inicial se não tem H inicial? Então escreve sempre a equação em função da posição. E há exercício que você vai escrever H igual a H inicial, nunca vai sair. Por isso, essa é a melhor forma de você escrever. Não esquece que nós estamos a considerar o nosso instante inicial t igual a 0. Por essa razão, nós não estamos a colocar delta t, estamos a colocar simplesmente t. Ok? Não estamos a colocar intervalo de tempo, estamos a considerar instante de tempo, porque o instante inicial já é 0. Então, aqui nós temos isso aqui, posição final, que é quando o corpo está neste ponto, aqui no solo, é igual à posição inicial, quando ele está aqui. É muito importante essa análise no lançamento. Olha, se vocês perceberem bem isso, nunca vão falhar exercícios de lançamento, seja ele oblíquo, horizontal, seja ele queda livre, seja ele vertical no vácuo, não vão falhar. Então, é sempre analisar a posição do corpo.
Por isso, o conceito de posição que nós falamos na primeira aula é muito importante. Ver sempre onde o corpo está em relação à origem. Então, quando ele chega no fim, está aqui, posição final Y. Posição inicial está aqui, H, Y inicial. Mais velocidade inicial, tempo, mais 1 sobre 2 gravidade, tempo ao corpo. Por que recorremos essa fórmula? Porque já falamos disso em movimento retilíneo uniforme variado. Então, como nós queremos descrever a função horária da posição, vamos usar a equação do movimento retilíneo uniformemente variado, que só para a lembrança era x é igual a x inicial, mais velocidade inicial, tempo, mais 1 sobre 2, aceleração, tempo ao quadrado. Só que aqui o nosso x é y, ok? E a nossa aceleração é igual à aceleração da gravidade. Então é isso que nós temos aqui. Como estamos agora trabalhando em função do eixo Y, ok? A aceleração da gravidade. Então está aqui descrevendo a equação da posição, neste caso. Velocidade inicial é 0, já nos falaram que o corpo foi abandonado no repouso, então é e se ΔY foi igual a H, estamos a falar aqui. Aqui é Y inicial, aqui é Y final. Quer dizer que essa distância é Y final menos Y inicial, que vai nos dar H. Então estamos a falar assim, ΔY igual a H, tempo é tempo de voo. O que é o tempo de voo? O tempo de voo, geralmente nos problemas, usa-se muito, calcula o tempo de voo. É o tempo que dura o movimento todo, ok? Que o corpo é lançado até quando o corpo cai. Esse intervalo de tempo é que nós chamamos de tempo de voo. Estamos a falar que o tempo é tempo de voo. Nesse caso, aqui Y final menos Y inicial, que é igual a ΔY, que é H, igual a 1 sobre 2 gravidade tempo ao quadrado. Então estamos a falar que a fórmula da altura para o lançamento de queda livre, quando o corpo é abandonado do repouso. Não esqueça, caso que ele não vai ser abandonado do repouso, então não vai escrever esta equação, por isso é que não se decora. Estou a falar que só nos deu esta equação porque a velocidade inicial é 0. Se for diferente de 0, então essa é a velocidade que vai manter. Então temos isso aqui, a altura em queda livre, se somente se V inicial igual a 0. Depois temos a equação da velocidade também, conforme nós vimos no movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Então, velocidade inicial igual a 0, temos velocidade final, vai ser gravidade vezes o tempo de voo. Também podemos escrever em função da equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado será igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes gravidade. Aqui, nos lembramos que na outra fórmula era ΔX. Já fizemos menção que estamos a trabalhar em função do eixo Y, ΔY. Então, isso fica assim. ΔY já falamos que é H, então fica esta equação também para a velocidade. Podemos usar essa quando nos dá a altura, calcula a velocidade, ou podemos usar essa quando nos dá o tempo. Então, até ali temos o exercício de queda livre, ou temos a demonstração das equações de queda livre. Não precisa decorar, muito simples. Dúvida, escreva no comentário. Então, exercício de queda livre, deixa aí no comentário e vamos tentar te ajudar. Ok, agora temos aqui o lançamento vertical no vácuo. Esta aqui já é um pouco mais complexo, né? Mas também é perceptível, porque o corpo faz dois movimentos. Ele é lançado daqui, sobe, chega até no ponto mais alto e depois desce. Vamos dar conta que quando ele chega até o movimento, a velocidade final é 0. Neste ponto, o ponto mais alto. Quer dizer que ele está fazendo um movimento retardado. À medida que ele sai daqui com uma velocidade diferente de 0, ele vai diminuindo. Quando chega aqui, a velocidade é 0. Porque essa velocidade aqui tem que ser 0 para ele cair. Porque se a velocidade aqui não for 0, ele vai continuar a subir. Então, a velocidade aqui é 0, ele começa a cair agora. Cai. Cada instante ele vai ocupar cada instante tem uma determinada velocidade, até chegar aqui no chão com uma velocidade diferente de 0. Não esquece que aqui novamente estamos a falar que isso aqui é o solo, é no chão, quer dizer, ele lança o corpo, ele faz isso, gira e cai. Então temos duas etapas. Temos etapa que o corpo sobe, por isso aqui representamos TS. TS significa tempo de subida. Vamos pôr aqui. TS é tempo de subida. E TQ é tempo de queda. Desculpe, tempo de queda. Então, temos isso. Só que quando ele chega aqui para cair, agora começa a fazer um movimento acelerado. Quer dizer que a velocidade agora está a aumentar para ele chegar no solo. Então, temos duas etapas. Esse movimento temos primeira etapa e temos segunda etapa. Vamos demonstrar as equações para esse movimento. Não esquecemos que a gravidade é a orientação dele sempre para baixo, mas vamos agora ver que o nosso eixo Y está para cima. Okay? Por que aqui escolhemos Y para cima e aqui escolhemos Y para baixo? Eu falei que aqui o corpo está a cair. Então, escolhemos em função da orientação do corpo, né, para baixo, logo a nossa gravidade será sempre positiva. Aqui, o corpo está, a orientação do eixo é para cima,
ok? O corpo está a subir, por isso que, como nasceu o corpo, então por que eu me mexo para cima, em função daquilo que eu estou a fazer. Então, quando ele chegar aqui, depois começa a descer. Então temos isso. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Aqui metemos duas notas importantes. Se o eixo for para cima, se a nossa orientação do eixo for para cima, a gravidade será sempre negativa. Não importa se o corpo está a subir ou está a descer. Muito importante essa nota. As pessoas fazem muita confusão aqui, começam a colocar mais, menos, não sabem quando. Esse é o segredo. Se você colocar essa orientação do eixo para cima, conforme nós colocamos aqui, ou nesse aqui, o G será sempre negativo. Não importa se ele está subindo ou está a descer. Quer dizer que aqui no nosso caso, G vai ser sempre negativo. Agora, se você lhe colocar a orientação para baixo, não importa também se o corpo está subindo ou está a descer, G vai ser sempre positivo, que é esse nosso caso que está aqui. Então, essa nota é para meter numa madeira e andar com ele no pescoço, conforme Salomão falou. Então, vamos lá o que nos interessa. Primeira etapa. Primeira etapa, vamos a falar que o corpo faz o quê? Sobe, ok? Então, se o corpo sobe, vamos lá. Posição inicial é aqui, posição final é aqui, porque ele sai daqui e chega aqui. Então, vamos escrever. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial, tempo de quê? De subida, porque o corpo está subindo, é a primeira etapa. Menos por quê? Porque a gravidade tem sentido oposto à orientação do eixo, então vai ser negativa. 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de subida. Não esqueça que estamos só na primeira etapa, o tempo é tempo de subida. Velocidade inicial é diferente de zero. Essa posição final é quanto? A posição final do corpo está aqui, em relação à origem. Qual é a distância? H. Posição inicial do corpo está aqui, em relação à origem. Zero. Quer dizer, vamos ter esse ponto e vírgula. Posição final, H. Posição inicial, zero. É muito importante saber identificar isso. Todo tipo de lançamento. Quando você conseguir identificar isso, vai conseguir resolver muitos casos. Então, aqui vai ser H é igual a velocidade inicial, tempo de subida, menos 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de subida. Você está a dar conta aqui, aqui a velocidade está mais simplificada, não é zero, é diferente de zero. Aqui é zero, aqui não, aqui é diferente de zero, porque eu lanço para subir, tenho que lançar com uma velocidade já. Então temos isso. Num segundo caso, a velocidade, quando ele chega, por exemplo, aqui, ok? Posso calcular essa V1? Posso. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a essa velocidade menos gravidade vezes esse tempo, ok? Não esqueçam isso. Mas queremos calcular essa V2. Então, esse V2 será igual a quanto? Será igual a V inicial, que é esta velocidade, vamos desse percurso, menos gravidade e tempo de subida. Se falarmos que V2 é zero, então estamos a falar de quem? Que tempo de subida é igual a velocidade inicial sobre G. Temos essa equação. Aqui podemos chamar equação 2. Essa equação aqui estamos a chamar equação 1. Então, nota que temos tempo de subida aqui, porque isso aqui é zero, ok? Isso é zero. Então, daqui podemos falar que, se nós pegarmos a substituição, essa aqui colocar aqui, substituindo 2 em 1, temos H é igual a velocidade inicial vezes velocidade inicial sobre G, menos 1 sobre 2, gravidade, velocidade inicial sobre G, tudo isso ao quadrado. Matemática, esse G vai simplificar uma vez com este, aqui vai dar V ao quadrado, então ficamos como? Ficamos com H é igual a V inicial ao quadrado sobre 2G. Então temos aqui a fórmula da velocidade, da altura no lançamento vertical no VAR. Então LVV, lançamento vertical no VAR. Então temos a equação da altura, simples, meus caros jovens. Simples. Tempo de subida, te pedi calcula tempo de subida. Está aqui a equação 2. Vamos também destacar aqui para você não morrer na praia. Então, tempo de subida podemos calcular aqui. Ok? Sem esquecer que também podemos calcular a velocidade inicial, gravidade vezes tempo de subida. Aqui podemos acrescentar mais uma coisa para apoiar. Velocidade inicial é gravidade, tempo de subida. Essa é a velocidade inicial. Não, a velocidade aqui é a velocidade aí. Então, temos isso. Primeira etapa. Vamos na segunda etapa. Segunda etapa é que o corpo está aqui e chega até aqui. Vamos lá escrever a equação da posição. Segunda etapa. Aqui. Segunda etapa, o corpo desce. Se o corpo desce, estamos a falar posição inicial aqui, posição final aqui. Então, posição final será igual a posição inicial mais
velocidade inicial. Velocidade inicial aqui é quem? É esta. Então fica velocidade 2 vezes tempo. O tempo agora é quem? É de queda, porque ele está a descer. Menos 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de queda. Não esquece, gravidade é sempre negativa, não importa se o corpo está a subir ou está a descer, em função da orientação do eixo que nós adotamos. Então, posição inicial, vamos tirar aqui dois pontos de vírgula. Vamos identificar. Posição inicial, o corpo está aqui. Em relação à origem, é essa distância. Quanto é que equivale essa distância? H. Então, estamos a falar posição inicial é H. Posição final, o corpo está aqui. Em relação à origem, que é isto? É quanto? 0. Então, estamos a falar posição final é 0, posição inicial é H. Então, posição final é 0, fica 0 igual a H mais velocidade inicial. Essa velocidade é quanto? 0, quer dizer que aqui simplifica. Então, fica menos 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de queda. Se esse outro mesmo, estamos a falar que tempo ao quadrado de queda é igual a 2G ou 2H sobre G. Podemos já fazer raiz, né? Então, estamos a falar que a altura é igual a 1 sobre 2, gravidade, tempo ao quadrado de queda. Encontramos mais uma equação. E ainda estamos a falar que o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Mais uma outra equação. Então estamos a ver como é que estamos a deduzir várias equações. Isso vamos usar em função dos dados do problema. É para um corpo que foi lançado de uma altura a 50 metros, calcula o tempo de queda. Aqui forma. Um corpo foi lançado de uma altura X, calcula a velocidade inicial. Está aqui forma. Um corpo foi lançado, subiu, durante essa subida gastou X segundos, calcula a velocidade inicial. Está aqui fórmula. Então, não precisa se decorar, estamos a demonstrar como é que tudo aparece. Vamos agora ver. Se nos pedir, por exemplo, o tempo de voo, o que é o tempo de voo? Ou se, por exemplo, nos pedir essa velocidade aqui final. A velocidade final será igual à velocidade inicial, que é 2, menos gravidade, tempo de queda. Isso estamos a considerar se ele sair daqui para aqui. Podemos usar essa fórmula. Esse é 0, estamos a falar que velocidade final é igual a menos gravidade, tempo de queda. Então, módulo de V, se podemos colocar no módulo, estamos a falar que módulo de V é igual a gravidade, tempo de queda. Também podemos ter essa equação para ver. V final, não esqueça que essa velocidade é a velocidade final aqui. Agora, se nós, por exemplo, considerar o instante todo que ele sai daqui até aqui, estamos a falar que esta velocidade também pode ser velocidade inicial menos gravidade. Já não será tempo de queda nem de subida, será tempo de voo. Por que tempo de voo? Tempo de voo é o tempo que dura para que o corpo suba até quando ele cair. Então fica assim. Logo, também podemos calcular aqui esta nossa velocidade final usando esta fórmula que está aqui. Ok? Então, vamos calcular o tempo de voo. Matematicamente, sabemos que o tempo de voo, como é o tempo que dura todo o movimento, pode ser tempo de subida mais tempo de queda. Então, estamos a falar que tempo de voo é igual a tempo de subida mais tempo de queda. Tempo de subida é quem? Não é velocidade inicial sobre G? E já falamos que essa velocidade, aqui também podemos falar que velocidade é igual a raiz quadrada de 2GH. Verdade? Aqui ninguém duvida. Então, também temos isso. Se nós pegar essa expressão da velocidade e substituir nesta aqui, estamos a falar de quem? Podemos assumir ainda que tempo de subida é igual a raiz de 2GH sobre G. Isso aqui em matemática pode nos dar raiz simplesmente de 2H sobre G, né? Colocando aqui uma raiz, isso é matemática da nona, se não estou errado, colocando uma raiz assim, encontramos que o tempo de subida é isso, 2H sobre G. 2H sobre G também é tempo de queda. Então estamos a demonstrar que tempo de queda e tempo de subida são iguais. Então estamos a falar, implica que tempo de voo pode ser 2 vezes tempo de subida ou igual a 2 vezes tempo de queda. Então estamos a falar que tempo de voo pode ser 2 vezes. Tempo de subida é quanto? É 2 vezes velocidade inicial sobre G. Que é isto aqui, pode ser também. Agora, o tempo de queda também podemos calcular aqui. Então também pode ser 2 vezes velocidade final sobre G. Ou ainda, 2 vezes raiz quadrada de quem? De 2H sobre G.
Então isso pode ser igual. Se esse 2 entrar, entra 4 com 2 dá 8. Fica a raiz quadrada de 8h sobre G. Então, temos aqui a fórmula para calcular tempo de voo. Pode ser 2 vezes velocidade inicial sobre G, 2 vezes velocidade final sobre G, ou raiz de 8h sobre G. Então, até aqui, acredito eu que temos todos os truques, tudo aquilo que era necessário para nós demonstrar a equação de lançamento de queda livre e lançamento vertical no vácuo. Nós aqui trabalhamos com as duas etapas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, deixa lá nos comentários do nosso canal e até a próxima.